Bom dia. Prazer estar aqui compartilhando com vocês parte da minha experiência. Gostaria de agradecer primeiramente o convite. É sempre um prazer estar falando sobre isso com vocês. É um assunto que eu realmente gosto muito de falar. Eu sou graduado pela Universidade de Castelo Branco no ano de 2004 e desde 2006 eu trabalho basicamente com rotina clínica de animais silvestres e exóticos. Também trabalho com rotina clínica de cães e gatos. O forte da minha rotina realmente é o trabalho com o que hoje se chama de pets não convencionais, né? Um termo mais contemporâneo, vamos dizer assim. E dentro dessa rotina a gente tem uma variedade muito grande, né? Eu sempre brinco que eu não consigo chamar minha rotina de rotina. A gente tem uma variedade muito grande de animais que torna, na verdade, a rotina muito gostosa de se trabalhar. Porém, é um desafio a cada dia, né? A gente está sempre atendendo animais novos, às vezes animais que a gente nunca viu pessoalmente na vida. E isso é muito prazeroso. Dentre todos esses animais, sem sombra de dúvida, os répteis são os meus prediletos, né? Eu trabalho também com assessoria criatórios comerciais, assessoria para aquisição de animais legalizados, e é isso aí. Eu, desde 2006, sou sócio proprietário da clínica Dr. Silvestre, e lá a gente, desde então, sempre conseguiu fazer um trabalho bem bacana, e a rotina nossa é muito legal nesse sentido, né? E essa palestra, ela na verdade é parte de uma palestra muito grande sobre clínica de répteis, onde eu separei só a parte dos casos clínicos para a gente conseguir conversar bem sobre esse tema dentro desse tempo proposto. Então vamos lá. Hoje a rotina da nossa clínica de répteis, ela tem sido muito boa, a tendência, principalmente com o surgimento desses criatórios comerciais legalizados, né, credenciados, ela tende a aumentar, tende a melhorar muito. Hoje é muito satisfatório a gente poder receber dentro da clínica uma série de animais que há muito a gente só via dentro do mercado negro, já chegando para a gente sob uma aquisição lícita, né? E isso faz com que essa rotina efetivamente seja muito promissora e cada vez mais aumente. Dentro da rotina, sem sombra de dúvida, os jabutis ainda são os mais comuns, né? A gente trabalha muito com atendimento ao jabuti-piranga, que é o Chelonoidis carbonari, que é esse jabuti mais comum. É o das patinhas pintadinhas de vermelho. Eu coloco em segundo lugar, em ordem, as serpentes. Hoje a gente já tem uma rotina bem bacana de jiboias arco-íris e as corn snakes, que sempre foram bastante presentes na clínica. Os lagartos, geckos, iguanas, teius, os pogonas, né, os dragões barbados, hoje tem aparecido bastante também, que já são animais que estão saindo bem desses criatórios legalizados. E por último, mas nem por isso pouco presentes, os cágados aquáticos, a Trachemis dorbini, que é o tigre d'água, e a Trachemis scripta elegans, que eu chamo de cágado de orelhas vermelhas, que é um animal que sempre foi bastante incidente, continua sendo muito. Então, aqui um exemplo, acho que todo mundo já deve ter visto algum. Um jabuti. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa janelinha aqui do app Google Meet está compartilhando na janela. Está aparecendo para vocês? Não, a gente está vendo só os slides. Ah, tá ótimo, então. Então vamos deixar quieto. Dentro das serpentes, não teria como não colocar uma corne, né? Essa serpentezinha do lado direito, um animal bem mansinho, bem fácil de se manter, é um dos melhores animais, inclusive, para iniciantes. E ao lado esquerdo aí uma jiboia, né? Que é um dos bichos mais queridos, mais procurados pelos mantenedores de répteis. Dos lagartos, os iguanas aparecem bastante. Aí do lado direito a gente tem a foto de um gecko leopardo, que é um bichinho também bem comum na rotina, um bicho de um manejo bem fácil, bem simples. E por último, uma ilustração de um cágado aquático, um cágado de orelha vermelha, que é um bichinho também bem bacana e bem fácil de se criar. Então vamos para a nossa parte mais importante, né, onde eu separei algumas ocorrências clínicas de maior incidência na clínica, e são ocorrências dos mais variados níveis de gravidade
e que estão sempre colocando à prova aí o nosso conhecimento, a nossa capacidade clínica, né? Eu, conforme eu já havia exposto anteriormente, eu prefiro que vocês tirem as dúvidas durante a apresentação. Eu acho que isso torna a coisa mais fácil para todo mundo entender. Mas, de qualquer forma, se alguém tiver alguma pergunta no final, quero que vocês se sintam super à vontade. Vamos lá. Dentro da rotina, as parasitoses são ainda muito comuns, né? Eu atribuo muito a alta incidência que a gente ainda tem de parasitoses, principalmente a origem da maioria dos animais que a gente atende, são animais que vêm de procedência ilícita, sem um devido manejo sanitário prévio. Então, por mais que sejam condições de tratamento simples, elas ainda são bastante incidentes. Tá? Bom, dentro das parasitoses internas, muito comumente a gente tem uma necessidade extrema de fazer o parasitológico de fezes, tá? Que é algo, por exemplo, dentro da rotina de animais domésticos, embora a gente oriente, muito pouco se faz. E essa necessidade grande do parasitológico de fezes, ela se dá principalmente pelo fato da gente não ter vermífugos próprios para esses animais. Normalmente, quando a gente vermifuga, a gente trabalha com bases puras, então é imprescindível você ter a identificação específica do parasita que você vai tratar para poder entrar com uma base pura específica nesse tratamento. Existe uma prevalência muito grande de nematóides e flagelados. Tá? A gente literalmente não pega muita coisa além disso. E esse terceiro parágrafo aí, ele, para mim, é uma das maiores dificuldades dentro dessa nossa rotina de tratamento de parasitoses. É a dificuldade na diferenciação da procedência dos ovos em espécies carnívoras e insetívoras. Muito comumente, a presa ofertada, ela vem parasitada, principalmente para animais carnívoros que comem camundonguinhos ou esses pintinhos de granja, animais insetívoros que comem insetos coletados, às vezes até de biotérios mesmo. O que acontece é que os ovos desses parasitas presentes nos intestinos das presas, eles não resistem só ao processo digestivo da presa, eles resistem ao processo digestivo do predador também. Então, por exemplo, o ovo de um parasita de um ratinho presente nos intestinos de um ratinho, ele, após passar pelo processo de digestão numa serpente, ele ainda sai inteiro nas fezes dessa serpente. Então, muito comumente, a gente não tem uma condição do exame parasitológico de fechar a espécie. A gente chega, na grande maioria das vezes, ao gênero, e isso traz uma dúvida muito grande da procedência desse parasita. Se ele é um parasita da serpente ou se ele é um parasita da presa da serpente, no caso. Tá? Então, eu, normalmente, na dúvida, sempre trato, e em circunstâncias de persistência, eu tendo sempre a sugerir a investigação das parasitoses na origem das presas, certo? As externas são muito menos comuns, mas ainda assim bastante presentes, né? A gente ainda atende algumas pessoas que têm animais, inclusive coletados, né? Que é algo, enfim, que não deveria acontecer, mas acontece. Principalmente os animais coletados vêm não só com parasitas externos, mas também, não só com parasitas internos, mas com externos. E um dos mais comuns é esse bichinho aí que vocês estão vendo entre as escamas e principalmente ao redor do espectáculo ali no olho, é o famoso piolho de cobra, Ophionisus natricis. Carrapatos são menos comuns, né? Carrapatos a gente vê muito na rotina de quem trabalha com animal de vida livre, mas ainda assim acontece. No caso de carrapatos, como a infestação tende a ser por poucos, a remoção manual funciona, ou tratamento químico, né? Eu gosto muito de trabalhar com a vermectina ou com o fipronil, tá? Funciona super bem, são duas bases muito seguras para a gente trabalhar com serpentes, com lagartos. A única restrição aí é o uso de vermectina em quelônios, tá? Que é primariamente tóxica e definitivamente não é indicado. Mas o índice de parasitoses externas que a gente tem em quelônios é praticamente nenhum. Na grande maioria das vezes, quando a gente tem algum tipo de parasitose externa,
em quelônios é algum tipo de miíase. E aí a gente tem que trabalhar com a remoção manual mesmo. É basicamente o que nos resta. Ou alguma medicação tópica que não seja muito bem absorvida e não traga risco de efeitos colaterais. Bom, as estomatites também são extremamente frequentes dentro da rotina, uma frequência, sem sombra de dúvidas, maior em serpentes e lagartos. A gente pega isso muito comumente como secundário a mais condições ambientais, nutricionais, traumas prévios, né? Aquelas serpentes que, pelo menos na primeira infância, são mais agressivas, mais reativas, acabam dando botes em sequência em vidros de terrário, enfim. Um dos primeiros sinais clínicos é a perda de apetite, justamente não só pela dor na cavidade oral, em decorrência do processo inflamatório, mas pela perda da habilidade do animal em fazer a apreensão e deglutição, a redução de atividade, mal oclusão bucal. A gente normalmente, antes de abrir a boca, já suspeita por uma alteração dessa oclusão bucal natural. Secreção oral, desde uma secreção mais espumosa, né, até uma secreção mais densa, purulenta mesmo, edemas em cavidade oral, vermelhidão, né, hiperemia, e já numa análise mais próxima da cavidade oral, lesões ulcerativas, necróticas, a presença do pus, né, do caso acumulado. Então eu coloquei duas fotos diferentes. Aí na primeira a gente tem a avaliação da cavidade oral de uma jiboia absolutamente normal. Então, tanto a condição de hidratação quanto a coloração da mucosa, da estrutura está absolutamente perfeita. E no segundo slide à direita já uma jiboia com uma condição de estomatite bem avançada, com um edema severo, um acúmulo já bastante significativo de casos, já alguns focos de necrose, inclusive. Bom, diagnóstico, eu normalmente, embora dê prioridade às análises bacteriológicas, né, a cultura e o antibiograma, eu tendo a não dispensar as análises citológicas, porque pela análise citológica a gente consegue ter uma detecção exata da prevalência dos tipos microbianos que estão incidindo ali. Pelas bacteriológicas, além de uma identificação mais precisa das bactérias, a gente consegue ter um teste de sensibilidade que vai direcionar melhor a antibiótico-terapia. O hemograma é fundamental para a gente ver o nível de reatividade, né, das células de defesa, e para a gente ver como é que está a saúde do animal como um todo. E a hemocultura tem ajudado bastante também. Muitos desses casos acabam evoluindo para quadros septicêmicos, e a hemocultura ela é fundamental para a gente complementar o nosso diagnóstico. Tratamento ele funciona como suporte básico. Você tem que trabalhar o suporte hídrico e alimentar, até porque normalmente esses animais já chegam para a gente há alguns dias ou semanas sem se alimentar e sem beber adequadamente. A readequação ambiental como um todo, né, principalmente a produção de aquecimento. Suplementação vitamínica, eu particularmente gosto muito de trabalhar com suplementação de vitamina A e C. A gente, mais uma vez, aí tem uma restrição grande na suplementação vitamínica por não poder dispor com a mesma eficácia de suplementos vitamínicos na água, por exemplo, para uma serpente ou para um lagarto. Às vezes até para um cágado mesmo, por mais que beba mais água do que uma serpente, não bebe todo dia. Então a suplementação vitamínica acaba tendo que ser mais específica e injetável. Anti-inflamatórios e antibiótico-terapia tópica, sempre associada à sistêmica. Diga. Uma dúvida. Eu já vi alguns casos de fazerem a suplementação, por exemplo, de cobras, aplicando nos ratinhos. Uhum. Tem a mesma eficácia? Não. Então, tem muita gente que faz suplementação vitamínica, que faz suplementação de cálcio e até a própria vermifugação administrando a medicação nos ratos. A questão é, a digestão de uma serpente ela demora dias. E até que você tenha o rato chegando a um nível, né, de digestão
a ponto de liberar essa medicação para o sistema digestório da serpente, ela, dentro do rato, a medicação ela já está totalmente fora das condições adequadas de armazenamento. Tá? Então, é muito comum você ter perda de eficácia do princípio ativo, e principalmente no caso de vitaminas, né, e principalmente no caso da vitamina C, por exemplo, você tem uma facilidade de oxidação muito grande a partir do momento que você tira essa substância do ambiente adequado de conservação. Tá? Fora que, se a gente está lidando com um animal que, por razão de uma doença, não está se alimentando, fazer isso a partir de um rato fica inviável. Então, e outro motivo pelo qual eu contraindico isso. Você vai trabalhar com uma serpente doente, que tem uma demanda de suplementação vitamínica com vitamina A a cada 7 dias. Já ficaria complicado você administrar um rato a cada 7 dias. Isso, na maioria das vezes, já fugiria do que eu considero uma rotina de alimentação adequada. Quando a gente extrapola isso para a vitamina C, que é de suplementação diária, pior ainda. Você não vai ter como fazer uma administração oral todos os dias de uma serpente. Tá? Então, eu definitivamente não recomendo. Tá? A forma injetável ela é segura, ela é precisa em todos os sentidos. Beleza? Beleza, obrigadão. Vamos lá. Pneumonias são muito comuns também dentro da nossa rotina. A gente tem uma frequência muito grande em serpentes e em cágados terrestres, né, em jabutis. Muito comumente secundárias a más condições ambientais e nutricionais, na verdade, quase que exclusivamente secundárias a más condições ambientais e nutricionais. E um fato interessante, em serpentes, muito comumente você tem pneumonia se desenvolvendo de forma secundária às estomatites pela aspiração frequente da carga contaminante que se instala em cavidade oral. Tá? E a micoplasmose em jabutis, o micoplasma ele é considerado um micro-organismo comensal em várias espécies de jabutis. E frente a más condições que gerem imunossupressão, é bastante comum você ter a micoplasmose causando doenças de trato respiratório superior e inferior em jabutis. Sinais clínicos vêm com redução de atividade e reatividade, né, naturalmente pela redução da oxigenação tecidual, que a doença respiratória provê. Perda de apetite, secreção nasal, oral, e aí mais uma vez, é muito difícil você diferenciar a origem dessa secreção, uma vez que você observa lá na cavidade oral. E esse é um dos principais motivos pelos quais, tanto em situações de estomatite, quanto em situações de pneumonia, façam um uso muito importante das análises citológicas. Não só para dentro da citologia a gente tem uma prevalência da carga microbiana que está incidindo ali, se são cocos, se são bastonetes, se são fungos, mas para dentro desse muco inflamatório que compõe a secreção, eu identificar se há uma prevalência de células de epitélio respiratório ou se há uma prevalência de células de epitélio digestivo. Tá? Isso favorece muito a diferenciação da origem daquela secreção. Então, respiração de boca aberta, muito comumente, principalmente quando você tem essa secreção saindo pelas narinas, né? Em algum momento ela pode ressecar. Você tem a obstrução das narinas, o animal passa a ter que respirar de boca aberta. Aumento do ruído, esforço e frequência respiratória. Isso é via de regra para qualquer doença respiratória. Uma vez que você tenha um processo de doença respiratória, né, uma inflamação, levando ao edema das estruturas que compõem o sistema respiratório, e inclusive não só pela redução da luz de vias respiratórias, mas como pela presença de secreção, a respiração ela passa a ficar muito mais dificultada. Então, a primeira compensação que você vai ver pela perda da capacidade respiratória é o aumento da frequência e pela dificuldade que esse animal passa a ter de insuflar os pulmões, ele passa a respirar com mais força, né? Então, esse esforço, o aumento do esforço respiratório, ele tende a ser bem notório. E, por consequência, a gente acaba tendo um aumento do ruído também. Então, aqui a gente tem
no primeiro slide à esquerda, uma análise de cavidade oral com uma secreção bastante intensa, né? A gente não consegue nem ver a entrada da traqueia. E nesse segundo slide a gente tem uma passagem de sonda endotraqueal para fazer coleta de material. Isso é um procedimento que a gente faz bastante em serpentes, tanto para análises citológicas quanto para cultura antibiograma, o lavado de pulmões mesmo. E em serpentes é muito comum e muito seguro trabalhar com isso. Então, o diagnóstico se faz, mais uma vez, por análises citológicas e bacteriológicas, cultura antibiograma por swabs ou lavados pulmonares. Eu adoto muito PCR para micoplasma em quelônios. Raio-X para a gente fazer uma evidenciação do perfil pulmonar e hemograma, que eu adoto praticamente em diagnóstico de tudo, né? É sempre uma complementação muito importante a gente ter uma noção real de como é que está a saúde desse animal pelo hemograma. Tratamento, mais uma vez, suporte hídrico, alimentar, vitamínico, também trabalho muito com suplementação de vitamina A em situações de doença respiratória, e vitamina C também entra muito bem. E principalmente a readequação ambiental. Tá? Eu coloquei aí em letras garrafais o aquecimento, porque é uma prática muito comum, porém, em muitas vezes mal calculada e mal administrada, você aquecer o réptil em circunstâncias de doença. E eu chamo muito a atenção para isso nessas circunstâncias de doenças respiratórias, porque quando você aquece um réptil, você eleva todas as funções, né? Todo o metabolismo dele passa a trabalhar de uma forma mais acelerada, vamos dizer assim. E isso naturalmente gera uma demanda maior de oxigenação tecidual. Só que você não pode impor essa demanda de aumento de oxigenação tecidual a um animal que está com dificuldade de fazer isso em razão de um distúrbio respiratório. Tá? Então, o aquecimento ele tem que acontecer em todas as circunstâncias de tratamento, sim, porém, especificamente em situações de doenças respiratórias, eu sempre recomendo que esse aquecimento fique ali em torno de 28 graus, não se deixe ultrapassar muito de 30, porque isso pode gerar o aumento dessa necessidade de oxigenação tecidual, a qual um paciente com um distúrbio restritivo respiratório não vai conseguir fazer cumprir. Tá legal? Anti-inflamatórios, fundamental para a gente reduzir o processo inflamatório inicial e favorecer de imediato o retorno a uma condição respiratória melhor. Antibiótico-terapia, de preferência sempre guiada pela cultura antibiograma. Eu uso muito bem a atropina como um parasimpatolítico para redução dessa secreção respiratória excessiva no primeiro momento. E a nebulização pode ser uma boa ferramenta, tá? Porém, como a frequência respiratória desses animais é muito baixa, ela acaba não sendo de uma eficácia tão boa quanto a gente faria para um mamífero ou para uma ave. Porém, ela tende a ser muito mais segura de se fazer por períodos mais prolongados. Bom, as doenças osteometabólicas também são das mais importantes dentro dessa rotina de trabalho com répteis, tá? E na grande maioria das vezes elas são fruto de uma falta de conhecimento até assustadora das particularidades dos animais que as pessoas buscam manter. E isso eu não falo só de répteis, eu estendo muito a aves, estendo muito a primatas, mas vamos voltar aqui para os nossos répteis. Muito comuns em lagartos e quelônios, são de uma incidência muito alta mesmo. Hoje em dia, talvez nem tanto como eram há 10, 15 anos atrás, né? Hoje a gente tem um conhecimento muito fácil disseminado sobre manutenção. Isso favorece muito a não ocorrência dessas doenças. As causas são, basicamente, a deficiência primária de cálcio na dieta, um desequilíbrio entre a proporção cálcio e fósforo, onde por mais que você tenha níveis normais de cálcio, uma vez que você tenha níveis excessivos de fósforo, o organismo interpreta isso como uma carência de cálcio.
Deficiência nutricional de vitamina D, que pode ser tanto de ordem nutricional quanto por uma carência de radiação UVB em animais diurnos. A vitamina D, ela tem um papel primordial no mecanismo de absorção desse cálcio proveniente da dieta. Então, basicamente, como é que funciona a absorção de cálcio no que diz respeito à dependência da vitamina D e como é que acontece a formação dessa vitamina D em animais diurnos? A radiação UVB, que é a radiação proveniente do sol, né, da luz do dia, em contato com a pele, ela vai estimular a síntese do colecalciferol, que é vamos dizer assim, é a forma mais crua da vitamina D3. Essa vitamina D3, já na circulação, vai sofrer uma primeira hidroxilação em nível hepático, virando 25 de hidroxicolecalciferol, e uma segunda hidroxilação nos rins, se tornando 1,25 de hidroxicolecalciferol, que é a forma ativa da vitamina D, que é quem vai prover a absorção, que vai favorecer a absorção do cálcio sérico, né, o cálcio proveniente da dieta, pelos tecidos. Uma das mais comuns é o raquitismo. Tá? O raquitismo ele é uma doença comum de filhotes. Ele é basicamente uma falha na calcificação óssea dos animais em crescimento. Ele pode acontecer tanto por deficiência de vitamina D, quanto por deficiência de cálcio na dieta, ou ambos. E isso gera uma alteração que a gente chama de osteodistrofia, que é um distúrbio no crescimento e na estabilização da estrutura óssea. Acomete tanto estruturas ósseas quanto articulações, muito mais comum em ossos longos e coluna vertebral, e muito comumente em cascos de quelônios, né? Aquele jabutizinho com aquele casco todo encaroçado, que infelizmente não tem jeito de voltar ao normal. E a segunda doença mais comum de ordem osteometabólica é o hiperparatireoidismo nutricional secundário. É uma doença caracterizada pelo aumento da produção ou excreção do paratormônio, né, pelas glândulas paratireoides, em resposta à hipocalcemia, a redução dos níveis séricos de cálcio. A partir do aumento dessa excreção do paratormônio, você vai ter a indução de um processo de reabsorção óssea, né, que vai gerar o que se chama de osteomalácia, que é um processo de perda de matriz óssea pelos ossos, justamente para que se faça a calcemia, que é o nível de cálcio circulante aumentar. Tá? O cálcio ele é um nutriente literalmente multifuncional. Ele participa de todo e qualquer tipo de contração muscular, seja voluntária ou involuntária. Então, desde o movimento voluntário de musculatura esquelética até o que se tem de mais primordial, como um batimento cardíaco. Participa da via intrínseca, extrínseca, de cascatas de coagulação. Então, o esqueleto ósseo, ele é, sim, dentre outras coisas, um estoque importantíssimo de cálcio, e o paratormônio ele trabalha normalmente em circunstâncias de necessidade, captando cálcio dos ossos. Porém, no hiperparatireoidismo nutricional secundário, a gente acaba tendo esse procedimento, esse processo, de uma forma exacerbada. Então, é um sequestro, é uma destruição de matriz óssea do esqueleto ósseo exacerbada, para que se eleve a calcemia em caráter emergencial, porém trazendo danos à estrutura dos ossos. Tá? Dentro das funções do paratormônio, a gente vai ter o aumento da reabsorção de cálcio dos ossos para a corrente sanguínea, o aumento da excreção de fósforo e produção do 1,25 de hidroxicolecalciferol pelos rins, justamente para que também se intensifique a absorção de cálcio. Como sinais clínicos a gente observa desde uma paresia até uma paralisia flácida, principalmente nos membros posteriores. Isso é muito comumente observado em lagartos como teius, iguanas, e a tetania hipocalcêmica, né, que se caracteriza por tremores involuntários na musculatura desses respectivos membros. Inchaço, espessamento dos ossos longos e mandíbulas,
já configurando um quadro de osteodistrofia fibrosa, né, na fase mais grave da doença. Deformidades em estruturas ósseas, principalmente membros e coluna. Fraturas patológicas de ossos longos e coluna, prolapso de cloaca, anorexia, uma dificuldade grande de locomoção, não só por falta de força, mas por dor também, e é um quadro muito doloroso, e um crescimento atrofiado. Bom, isso é um quadro clássico de raquitismo que a gente vê na rotina, infelizmente, ainda muito comumente, em jabutizinhos. Normalmente, aquele jabuti que come alface, tomate e vive em apartamento. Então, ele tem tudo para crescer deformado. São animais que normalmente não dão certo em apartamento, justamente pela restrição que se tem de radiação. Aquelas lâmpadas UVA, UVB que se vendem, funcionaria? Então, na verdade, a radiação fundamental para a síntese da vitamina D é a radiação UVB. Tá? Essas lâmpadas comerciais que a gente tem à disposição, elas são sim muito funcionais. Eu, particularmente, não acho que elas substituam a radiação solar natural, tá? Porém, elas são ferramentas bastante importantes, inclusive para o uso complementar. Eu normalmente recomendo que as pessoas, de alguma forma, instituam uma rotina de radiação natural. E numa circunstância de impossibilidade, adotem as fontes artificiais como complementação. Tá? Eu sempre recomendo que se compre fontes de radiação artificial, porém eu gosto de ressaltar a importância da radiação natural e o quanto, na minha opinião, ela é insubstituível. Tá? Então, só para ficar claro que há de se criar uma rotina de radiação natural e, por exemplo, um dia chuvoso, você não tem como colocar o bicho num quintal, numa varanda, ou simplesmente, às vezes, abrir a janela em ambientes muito frios, é interessante você ter essas fontes artificiais em caráter complementar. Ok. Beleza? Bom, essa foto ela é de uma manifestação muito comum do hiperparatiroidismo nutricional secundário, um quadro chamado de mandíbula de borracha, onde a gente tem uma edemaciação grave dos arcos mandibulares secundária ao processo de osteodistrofia. Nessa imagem da esquerda, a gente tem acima um raio-x que, no primeiro momento, dá a impressão de que foi mal feito, né, de um raio-x executado com uma técnica inadequada, porém, essa falta de foco, né, essa falta de definição da imagem, ela acontece por uma perda, dá para dizer que total, da integridade das estruturas ósseas. Né? Você vê um borrão ali, não sabe o que é cortical, o que é medular. E na foto de baixo, a gente tem um edema grave, já bastante importante, das duas coxinhas desse lagarto. E normalmente esse edema é um edema rígido e é causado principalmente pela osteodistrofia e naturalmente pela reação inflamatória que acontece em decorrência desse processo. Então, não são o mesmo animal na radiografia e na foto, tá? Dá para ver nesse exame radiográfico que você tem tanto a perda de definição das estruturas em coluna, quanto principalmente em ossos longos dos membros. E nessa segunda foto você vê as alterações bem flagrantes, bem marcantes nos dois membros posteriores, principalmente na estrutura de fêmur. Nessa foto do lado direito, você tem dois iguanas apresentando dois sinais clínicos bastante característicos do hiperparatiroidismo nutricional secundário. Esse primeiro acima, ele mostra uma alteração de oclusão bucal bem marcante, também associada a esse quadro que eu já mostrei no outro slide de mandíbula de borracha. E nessa foto abaixo, é uma demonstração de sintomatologia também associável e muito comumente difícil de identificar por quem não sabe que isso é um sinal característico da doença. Se vocês repararem, principalmente nos membros anteriores, ele está apoiado na
pontinha das patas, né? Um apoio que ele faz basicamente com os dedos. Isso é uma postura natural de um iguana. Diagnóstico se faz principalmente pela identificação dos sinais clínicos no exame físico. Eu gosto sempre de dosar cálcio e fósforo. No exame radiográfico, a gente vê em intensidades muito variadas redução da densidade da densidade óssea, perda da integridade óssea e muito comumente deformidades graves em estruturas osteoarticulares. Eu tendo a fazer análises bioquímicas, principalmente análises bioquímicas funcionais renais, para a gente diferenciar o hiperparatireoidismo nutricional secundário do hiperparatireoidismo renal secundário. E como tratamento? O tratamento ele varia muito de acordo com a intensidade, complexidade e o tempo desse tratamento, né? E o prognóstico vão depender demais do tipo e do grau da doença. Quando a gente pega a doença, às vezes, em graus muito exacerbados, né, há situações em que, infelizmente, a gente tem até que recorrer à eutanásia, porque essas alterações, essas deformidades ósseas, elas são irreversíveis. Quando a gente trabalha com animais muito jovenzinhos, uma vez que a gente readeque as condições, a gente tem uma perspectiva de abrandamento dessas deformidades, mas na maioria das vezes a gente não consegue ter uma perspectiva de um tratamento sem sequelas. Suporte hídrico alimentar, readequação de ambiente, sempre provisão de aquecimento, radiação natural e ou artificial, como eu te falei anteriormente. Suplementação de cálcio, no primeiro momento eu faço injetável intramuscular, dose de 100 mg por quilo, principalmente quando a gente tem circunstâncias de paresia flácida ou paralisia flácida com tetania. Depois eu passo para manutenção oral diária, nessa dose de 50 mg quilo dia. Eu gosto muito de fazer a suplementação de vitamina D3 por via oral, também diária ou injeções semanais. E uma vez que a gente tem a normalização da calcemia, caso seja necessário, eu tendo a adotar um início de terapia com a calcitonina, que é um hormônio antagonista ao paratormônio. Fundamental, anti-inflamatórios e analgésicos, tá? Boa parte da redução de atividade, da dificuldade que esses animais têm de atividade se deve à dor, e é fundamental em qualquer circunstância a gente trabalhar com o controle da dor. Bom, passando para as distocias, são condições extremamente rotineiras dentro da clínica. Eu só mês passado agora, eu acho que a gente teve umas 5 cirurgias de distocia de fêmeas de jabutis, são muito comuns nessa época, que é a época onde a maioria das espécies tropicais ovula, efetivamente a época de reprodução dessas espécies, primavera e verão, quando a gente tem aumento tanto do período de luminosidade quanto da temperatura. Muita gente gosta de associar a distocia a problemas na ovoposição, tá? Na verdade, a distocia ela é, por definição, a não realização de uma ovoposição, parto ou reabsorção dos folículos. Eu falo parto porque a gente tem diversas espécies de répteis, principalmente de lagartos e serpentes, que são ovovivíparos, então já colocam o filhotinho pronto. Bom, existem distocias obstrutivas e não obstrutivas. No caso das obstrutivas, a gente tem como causa redução do espaço de passagem de ovos ou fetos, normalmente por alterações em pelve, alterações em oviduto ou massas, crescimentos, organomegalias celomáticas. Má formação de ovos e fetos, processos inflamatórios com aderências ou fraturas de ovos por traumas. Não obstrutivas tendem a ser por erro de manejo, muito comumente em quelônios, a simples falta de um local adequado para ovoposição, estresse, má nutrição, principalmente relacionada à deficiência de cálcio, desidratação e redução de condição corporal e condicionamento físico. Muito comumente a gente vê a galera colocando para reproduzir animais que não tem condição corporal para isso. E às vezes já numa condição, mesmo numa condição reprodutiva, não tem uma condição corporal favorável. Sinais clínicos, inquietação e aumento de atividade. Um animal que precisa colocar um ovo, mas não consegue, ele tende a ficar muito inquieto por essa situação.
E a partir do momento que ele não consegue, por muito tempo, a gente já começa a ter consequências graves em decorrência disso, essa inquietação evolui para prostração, tá? Perda de apetite, inchaço de cavidade celomática, que é bem flagrante em lagartos e serpentes. Paresia, aparalisia dos membros posteriores, isso é muito comum em quelônios, lagartos, a gente observa também. Prolapsos de cloaca e oviduto. E uma coisa importante é a associação de toda essa sintomatologia à época do ano, no caso, essa época pela qual a gente está passando agora. Eu ia perguntar até isso. Oi? Eu ia perguntar a isso, se teria alguma coisa relacionada ao tempo. Então, olha só, jabuti, que chega para mim nessa época de primavera e verão, com relato de redução de atividade, tempo excessivo sem comer, eu sempre brinco com os clientes, que eu já ponho no raio-x antes de botar a mão nele. Porque eles são, sem sombra de dúvida, os campeões das distocias e quase que invariavelmente, mesmo sem nunca ter tido contato com o macho na vida, fêmeas adultas ovulam no período de primavera e verão. E muitas das vezes você tem uma ovulação que não chega à formação de ovos maduros, e isso faz com que esses ovócitos sejam reabsorvidos. E em várias vezes a gente tem a formação de ovos que acabam sendo postos. Porém, quando eles não são postos, às vezes 1 ou 2 meses depois a gente acaba descobrindo, e são quadros que tendem a ser bem graves, né? Uma cirurgia bastante cruenta, bastante agressiva, mas que hoje a gente tem um índice de sucesso muito perto de 100%. Então, avaliação física, palpação celomática, embora seja muito difícil, eu já consegui identificar a presença de ovos, ou pelo menos a suspeita da presença de ovos por palpação celomática em jabutis. Raio-x é fundamental, a ultrassonografia celomática ajuda muito, porém, quando a gente já tem ovos com casca, essa casca forma muita sombra acústica. Então, às vezes, a gente tem uma limitação muito grande. Em jabutis, a gente tende a ter uma limitação muito grande na ultrassonografia por falta de uma janela para passar o transdutor, né? A gente consegue ir muito bem pela fossa inguinal, mas em animais bem grandes. Então, aqui a gente tem um quadro de distorcia de uma fêmea de jabuti, em que tanto pela vista dorsoventral quanto pela lateral, os ovos são poucos ovos, e ovos com uma condição boa, né, com uma condição boa de formação de casca, de tamanho. Então são ovos que teoricamente tinham tudo para sair, mas que no caso dessa paciente, todo ano eu preciso fazer indução hormonal, porque ela vive em apartamento, ela não tem onde botar ovo, ela não consegue botar o ovo. Aqui a gente já tem um dos piores casos da história da clínica, tá? Dá para a gente ver bem a diferença não só de tamanho, mas de densidade da casca, de tamanho dos ovos, né, e formato. Você tem um ovo, foi a primeira vez, eu brinco que foi a primeira vez na minha vida que eu vi um ovo com quina, e a gente tem poucos ovos, porém já com um quadro de distocia que eu posso colocar aí pelo menos uns 2 meses evoluindo. Então a gente já tem uma sobreposição assustadora de camadas de casca nesse ovo. São ovos que já estão grandes, que são, já tem uma casca aí, sei lá, 10 vezes mais espessa do que deveria ser, com uma estrutura porosa. Vocês vão ver esses ovinhos daqui a pouco. E aqui a gente tem uma distorcia caracterizada simplesmente por uma ovulação e por uma não reabsorção desses folículos, que é muito comum nesses carinhas aí, em geckos e em pogonas. Tratamento. No caso da não reabsorção de folículos, estritamente cirúrgico. No caso de retenção de fetos, ovos, cirúrgico ou estimulação hormonal. Isso vai depender muito da condição do animal e da característica, né, do aspecto dos ovos ou dos fetos. Havendo prolapsos, deformidades, aderências, sinais de ruptura ou extravasamento do conteúdo dos ovos, e principalmente, né, que a gente vê muito comumente, acúmulo de líquido livre,
cirúrgico, e eu sempre castro junto para a gente evitar de ter novamente esse problema. Na ausência dessas alterações, estimulação hormonal que eu sempre faço sob condição de internação, eu tendo a fazer um suporte prévio com doses altas de cálcio anti-inflamatórios, pelo menos nas primeiras 24 a 48 horas, e no segundo ou terceiro dia, em torno de 60 a 90 minutos após a suplementação de cálcio, eu faço essa dose de ocitocina. Funciona muito bem, porém funciona muito bem só em quelônios, tá? O meu índice de sucesso com ocitocina em serpentes, em lagartos, é baixíssimo. E o insucesso na estimulação hormonal, ele é um dos principais fatores que faz com que casos que às vezes não precisariam ser, tenham que ser de resolução cirúrgica. Então aqui é um videozinho da jabota daquele primeiro raio-x. É um animal que quase todo ano vai à clínica para fazer isso. Tem uma resposta muito boa à estimulação hormonal, justamente porque a proprietária ela já tem essa atenção diferenciada, de saber que em determinada época do ano, quando a atividade dela se altera, muito provavelmente tem ovinhos para a gente trabalhar. Tá, Felipe, você falou de local para ovopostura. Certo. Por exemplo, um jabuti que mora num apartamento, qual seria, como que poderia o tutor fazer um local para que haja essa ovopostura? Então, esses animais, tanto cágados terrestres quanto mesmo os cágados aquáticos, até as tartarugas marinhas, sempre vão buscar ambientes de terra ou areia. Então, é da biologia desses animais ter que ter um lugar para cavar, para fazer ovoposição. E quando eles não encontram um lugar adequado, eles acabam retendo excessivamente os ovos. O que eu recomendo em apartamentos, na verdade, é que se tenha pelo menos algum espaço, uma caixa, onde você possa fazer uma composição metade areia, metade terra, para deixar o animal morando temporariamente quando você começa a observar o início desse comportamento de hiperatividade. É muito comum você ver no início antes imediatamente da postura, um comportamento muito grande de inquietação do animal procurando aonde colocar os ovos. E aí, se for o caso, a gente pode elaborar um ambiente grande, né, que tenha não só um espaço confortável para o animal, mas uma altura confortável para ele cavar e colocar os ovos. Eu tenho pessoas que criam esses bichos em apartamentos e às vezes mantêm, né, ao longo da primavera e verão, os animais em casas, vizinhos, de amigos que têm quintal para cavar e fazer postura. Mas em apartamentos isso é muito difícil, cara. Muito difícil, a maioria das pessoas não faz. E esse é um dos principais motivos pelos quais eu sempre repito que jabuti não é bicho de apartamento. Tá? Mas a composição de uma caixa de terra e areia pode ajudar, e a translocação desse animal para um ambiente favorável à postura também pode ajudar. Eu já tive um amigo, cara, que criava uma traquemes numa banheira velha, e assim, o bicho começava a ficar inquieto, nadar, ele pegava e botava num vaso de planta. O bicho desovava todo ano num vaso de planta. Mas o cara já tinha uma capacidade de observação muito grande. De qualquer forma, eu acho uma maneira arriscada de lidar com isso. Beleza. Bom, aí tá a Luluga com seus ovinhos postos a partir de estimulação hormonal. Esse é o guequinho que eu mostrei no slide, fazendo contraste ali com a luz do celular, com uma distocia caracterizada tanto pela presença de um ovo com casca fina quanto um folículo sem casca. E esse slide assustador é o daquele jabuti que aparece no segundo exame radiográfico, já é a recuperação da cirurgia, ainda está anestesiado, ventilado, com acesso, e aí você vê a estrutura de um dos ovidutos completamente rompida por aquele ovo com quina, e olha o grau de porosidade desses ovos, né? A espessura de casca que você tem aí. E esse bicho hoje está ótimo. É um bicho que, quando a gente abriu no pós-cirúrgico imediato, tinha tudo para dar errado, e
felizmente se recuperou super bem. Bom, prolapsos são exposição contínua de estruturas internas. Muito comumente a gente vê prolapsos de cloaca, né? E hemipênis, principalmente pênis, né? O falo de jabutis, e ovidutos em fêmeas, de forma secundária a distocias. Principais causas: constipação, obstrução intestinal, ingestão de corpos estranhos, parasitoses, distocia, traumas e, muito comumente, nas doenças osteometabólicas. O diagnóstico dessas causas, muito comumente a gente adota como primeiro exame raio-x, dosagem de cálcio e fósforo em circunstâncias de prolapsos associados à doença osteometabólica, justamente para a gente já começar a tratar a doença osteometabólica em paralelo. E eu gosto muito do parasitológico de fezes também. Muitos animais, de forma secundária ao tenesmo, né, provocado por parasitoses, tendem a prolapsar. Tratamento conservador eu adoto quando a estrutura prolapsada é passível de uma manobra de retorno, tá? Isso normalmente, quando a gente tem o animal chegando à clínica nas primeiras 24 horas, né, com prolapso ainda viável e sem um edema que desfavoreça o retorno. São condições extremamente dolorosas, então analgésicos e anti-inflamatórios são primordiais, antibiótico-terapia para evitar processos infecciosos secundários. Terapia tópica eu faço muito pela imersão em solução hiperosmótica de açúcar, justamente para a gente ter uma redução desse edema inflamatório com uma rapidez que ainda permita o retorno. Muito comumente a gente recebe esses animais chegando já com lacerações e parte do tecido prolapsado necrosado. A debridagem é fundamental para a gente retornar só com o tecido viável. Sempre faço a redução do prolapso associada a algum tipo de sutura da cloaca restringindo a passagem. Eu faço muito sutura em bolsas de tabaco, que é uma forma que você tem de reduzir o espaço de passagem do ósseo da cloaca, a ponto de conter o retorno desse prolapso, porém favorecendo a excreção de fezes e urina. Laxantes são muito bem-vindos quando a gente tem um prolapso secundário a quadros de constipação ou obstipação. Suplementação de cálcio, principalmente quando a gente tem doenças osteometabólicas associadas, e antiparasitários no caso de prolapsos secundários a parasitoses. Cirúrgico. Quando a gente tem prolapso secundário a distocias, onde a gente tem, além do prolapso, a identificação, por exemplo, de ovos no raio-x, prolapso de cloaca, de oviduto, sempre cirúrgicos. Em casos de ingestão de corpos estranhos, onde, além de reduzir o prolapso, a gente tem uma necessidade primária de remoção desses corpos estranhos, né? Então, por um motivo ou por outro, a gente tem justificativa para a cirurgia. Então, tem que ser cirúrgico. Quando a gente tem quadros de constipação, principalmente obstruções intestinais, né, em nível de reto, né, ou quadros obstrutivos também em cloaca por presença de corpos estranhos, às vezes até por ovos, a cirurgia se faz muito necessária. Ou quando a gente tem animais que prolapsam de forma reincidente, e isso é muito comum esses prolapsos reincidentes, eles são muito comuns em circunstâncias onde a gente tenha doenças osteometabólicas, ou quando a gente já pega o prolapso com falo ou hemipênis inviável, né? O falo ou hemipênis desses animais, eles têm uma função estritamente reprodutiva, então a remoção deles não interfere na função de micção. Então, quando começa a prolapsar muito, eu já sugiro a amputação, né, amputação cirúrgica, como uma forma da gente resolver pelo menos isso. E, naturalmente, eu associo ao tratamento cirúrgico, ao pós-cirúrgico, toda a parte conveniente do tratamento conservador. Aqui a gente tem 2 prolapsos diferentes em lagartos. Nesse primeiro, um prolapso de um dos hemipênis, tá? de um geconídeo. E nesse segundo slide, um prolapso de cloaca numa iguana.
Aqui a gente tem um prolapso de cloaca num jabutizinho jovem. Se vocês observarem ao longo de toda a estrutura de plastrão, a gente tem exposição tecidual também, foi um animal que foi mastigado por um cachorro. Então, além de ter casco e plastrão destruídos e também com exposição de órgãos internos, por compressão a gente teve o prolapso da cloaca. Bom, ingestão de corpos estranhos. Comum pra caramba dentro da rotina de répteis, com certeza, sem sombra de dúvidas. Os jabutis são os campeões, os cágados em segundo lugar, né, os cágados aquáticos, são animais que normalmente não perdoam qualquer coisa que se deixe cair sem querer na água do ambiente onde eles vivem, e também em lagartos. Então eu fiz um apanhado geral aí, pescando pela memória de tudo que eu já vi de mais incidente. Bom, pregos, parafusos, porcas e todo e qualquer tipo de corpos metálicos, a gente pega principalmente jabutis, pedra, jabuti ama comer pedra, esponjas, tecidos, fios de linha, fio de cabelo, peças plásticas. Tem coisas aí que eu acabei não colocando, mas bola de encher, essas bolinhas de festa, já tive casos de ingestão de preservativo, plantas e flores artificiais muito comuns. Isso, por mais que possa parecer óbvio, é muito comum a gente ver pessoas colocarem plantinhas artificiais em ambientes de animais herbívoros. Então, pelo amor de Deus, quer colocar plantinha artificial? Faz isso no terrário de uma serpente ou de um animal que jamais manifestaria interesse por uma plantinha natural. Eu vi recentemente, inclusive, no Instagram da Exotic Pet, lá do Puff de São Paulo, um quadro interessante, porém triste, de um camaleão, não lembro exatamente a espécie, que veio a óbito por conta da ingestão de florezinhas artificiais. E o camaleão, ele não é um animal estritamente insetívoro, é um animal onívoro que come muitos insetos, porém ele não dispensa folhas e florezinhas. Eu já vi diversas vezes iguanas sendo criados em ambientes com graminha artificial, com plantinha artificial. O animal numa condição de fome, muitas das vezes não tem esse discernimento, tá? Então é bastante comum acontecer. Bom, como principais sinais clínicos, dilatação celomática, justamente pelo fato desse material não transitar às vezes e se juntando a um conteúdo alimentar estagnado, e gases principalmente provoca essa dilatação celomática. Quadros que vão desde constipação até uma obstrução propriamente dita gastrointestinal, vômitos que às vezes salvam a gente, salvam o bicho, quando no vômito a gente tem o conteúdo sendo devolvido, diarreia, prolapsos e, muito comumente, redução da atividade por dor. Diagnóstico a gente faz majoritariamente por raio-x, tanto comum quanto contrastado, principalmente quando a gente tem ingestão de pregos, parafusos, esses corpos metálicos que tendem a ser mais persistentes, mais agressivos. A gente tem o risco não só das consequências da presença do corpo estranho causando inflamação, alterando motilidade e fluxo intestinal, mas a gente acaba tendo risco de perfuração, tá? Então o raio-x contrastado ele é bastante importante nesse sentido. A gente tem que ter muito cuidado na escolha do contraste, porque sempre que há risco de perfuração, a gente não pode adotar um contraste que seja perigoso caso passe por essa perfuração e caia na cavidade celomática. Ultrassonografia celomática fundamental e parte do diagnóstico que muitas das vezes pode resolver o problema é a endoscopia. As restrições que a gente tem para a endoscopia, além do custo, são quase que estritamente relacionadas ao tamanho do animal. Às vezes a gente teria a indicação da endoscopia, porém a gente não teria como ter uma luz em esôfago, em estômago, suficiente para o endoscópio alcançar. Tratamento pela própria endoscopia, dependendo do tipo, do tamanho e da localização desse ou desses corpos estranhos, né? Como eu
falei para vocês, dependente muito do tamanho do animal. Terapia conservadora, eu adoto em muitas das vezes com quelônios, mas ela é estritamente dependente da perspectiva que a gente tenha de eliminação desse corpo estranho. Fundamental, sempre, anti-inflamatórios e analgésicos. São quadros que, naturalmente, por chegarem para a gente já com aspecto significativo de tempo, né, de cronicidade, eles já chegam com algum, e normalmente um grau, com algum grau, e normalmente grave, de inflamação e dor por consequência. Eu sempre tomo muito cuidado para não utilizar analgésicos que causem interferência na motilidade intestinal. Então, embora sejam de uma eficácia muito boa, eu tendo a não dar preferência a opioides e a análogos de opioides, no caso do tramadol, nessas circunstâncias. Eu gosto de trabalhar com anti-inflamatórios que tenham um potencial analgésico bom, e como analgésico, propriamente dito, eu gosto muito da dipirona nessas situações. Ela provê uma analgesia muito boa, gastrointestinal, sem maiores consequências na motilidade. Fluidoterapia massiva tem que ser uma fluidoterapia intensiva. Gosto muito de trabalhar com gastroprotetores ou a cimetidina injetável ou o sucrafato. Na grande maioria das vezes eu trabalho com ambos. O sucrafato ele provê uma proteção física mesmo ao longo do trato gastrointestinal. A desvantagem é que ele é uma medicação de administração oral, então é algo que a gente não tem uma condição de fazer toda hora. Terapia laxativa, fundamental quando você tem a ideia de fazer esses corpos estranhos serem eliminados pelas vias naturais. Eu uso muito óleo mineral e os xaropes de lactulose. Alimentação, eu ponho muito ela sob uma avaliação individual de cada paciente, tá? Dependendo do tempo em que o animal ingeriu o corpo estranho, dependendo do quanto eu quero induzir de fluxo. Agora, se a ideia é fazer com que esses corpos estranhos saiam pelas vias naturais, a gente tem que prover da melhor e da forma mais natural possível o fluxo gastrointestinal. E nada melhor para isso do que manter uma rotina de alimentação. Agora, se o fluxo estiver inicialmente muito estagnado, você alimentar esse animal pode favorecer o acúmulo de um conteúdo alimentar estagnado ao longo do trato gastrointestinal. Então, às vezes eu espero, vou fazendo a repetição dos exames radiográficos para ver como é que está o deslocamento desses corpos estranhos, e a partir daí eu penso se eu alimento ou não. E o tratamento cirúrgico, que infelizmente em muitas dessas circunstâncias é o tratamento que a gente acaba necessitando. Casos onde haja perfuração em qualquer parte do trato gastrointestinal já são quadros onde, sem sombra de dúvida, a cirurgia se faz necessária. Quadros onde a gente não tem a perspectiva de sucesso na endoscopia, terapia conservadora, ou onde estas não tenham funcionado. Então, aqui a gente tem um jabuti com uma quantidade muito grande de pedras já em intestinos, né, já saindo do estômago, que dificulta muito a perspectiva dessa eliminação, dessa remoção por endoscopia. E aqui tá, o raio-x não ficou muito bom, mas além de pedras, a gente tem pregos já instalados e ali bem agregados no trato gastrointestinal. Aí, como esse raio-x não é contrastado, a gente não tem como definir exatamente aonde estão. E por fim, eu acho que está acabando. Só um minutinho, deixa eu só pegar. Eu preciso pegar o carregador aqui do computador. Só um minuto. Boa. Computador. Oi, vamos lá. Sobre traumas e queimaduras. As principais causas de queimaduras são contato acidental com fontes artificiais de aquecimento, né? Principalmente fontes que não tenham uma regulagem. Hoje a gente já tem no mercado, na verdade a gente sempre teve, e hoje a gente tem muito mais comumente no mercado à disposição fontes de aquecimento, né? Tanto forrações térmicas
quanto pedras aquecidas com regulagem, então isso desfavorece muito um aumento da temperatura que possa chegar ao ponto de queimar os répteis. E por incrível que pareça, por serem ectotérmicos, eles têm uma demanda de aquecimento, uma demanda de fontes de aquecimento tão grande que, às vezes, mesmo sob uma condição inadequada de temperatura, chegue ao ponto de queimá-los, eles acabam permanecendo em contato com essas fontes de aquecimento. Tá? Então, é muito importante a gente ter a noção de que isso pode acontecer e se certificar em muito da qualidade e, principalmente, do quão estável a temperatura dessas fontes fica no decorrer dos dias e a influência que a própria temperatura externa tem sobre o aumento ou a redução da temperatura dessas fontes artificiais. Então, lâmpadas, forrações térmicas sem regulagem, muito comumente têm que ser reguladas. Eu normalmente recomendo que você ligue as fontes de aquecimento e pelo menos pelas primeiras 48 a 72 horas, faça uma espécie de controle, mesmo que seja manual, da temperatura para a qual você regulou, da temperatura máxima que ela alcança. Tá? E uma das fontes mais comuns de queimaduras é a incineração de folhagens em ambientes externos. Isso ainda é a forma mais comum com a qual quelônios se queimam. Tá legal, gente? Então, para quem mantém esses animais em ambientes indoor, é muito importante que as fontes de aquecimento sejam, em primeiro lugar, né, é interessante que a gente adquira fontes de aquecimento e incite a aquisição de fontes de aquecimento de marcas de boa qualidade. Você tem, além da própria regulagem dessas fontes de aquecimento, no caso de fontes que não tenham uma regulagem primária, você tem como colocar termostatos dentro e fora do ambiente de criação do animal para controlar o máximo de temperatura que essas fontes possam alcançar. Em circunstâncias onde você tenha a criação desses animais de quelônios em ambientes externos, com rotina de varredura e incineração de folhas, sempre se certificar de que os animais não entraram para se abrigar num monte de folhas antes de tacar fogo. Por mais que pareça absurdo, é muito comum. Principais causas de traumas: quedas, tentativas de fuga, mordeduras e tentativas de predação, muito comumente por outros animais que dividem o ambiente com o réptil, no caso. Eu, essa semana, tive um caso de uma serpente mastigada por um cachorro. A incidência que a gente tem de quelônios sendo mastigados por cães é assustadoramente grande. E o cachorro não faz isso por mal, né? Normalmente ele vê aquele casquinho fechado, para ele aquilo ali é um brinquedinho que se mexe. Ele acaba mastigando e muitas das vezes para brincar, porém, pela diferença de força, né, e proporção entre os animais, isso acaba provocando traumas graves. Isso é uma pitomolurus com um tipo de lesão em escamas nasais e rostrais muito comum em situações de tentativa de fuga. Então, eu sempre recomendo que em qualquer ambiente de manutenção de uma serpente, você não tenha nem frestas nem orifícios nos quais ela possa encaixar o nariz e forçar para tentar sair. Embora isso cause ferimentos grandes e dolorosos, numa circunstância onde eles interpretem isso como possível, não são animais aí do mais absoluto grau de inteligência, eles vão tentar fazer isso. Já peguei quadros de jiboias, de uma jiboia especial que não tinha nenhuma escama na cabeça. O bicho passou uma madrugada inteira tentando sair de um recinto por uma tela, e ela obviamente não conseguiu sair, mas ela deixou todas as escamas da cabeça na tela e ficou com a cabeça inteira em carne viva. Por mais doloroso que seja, por mais absurdo pensar que o bicho, mesmo sentindo dor, continuou insistindo naquilo, acreditem que eles insistem. Isso é um trauma por mordedura, tá? A gente tem ali o membro anterior esquerdo de um jabuti adulto, já com uma amputação traumática, né? Essa parte mais branquinha que a gente está vendo aí é a epífise proximal do úmero, perdão, epífise distal do úmero,
O animal ele sofreu uma tentativa de predação por um cachorro da casa que literalmente mastigou e comeu a pata dele. Os cães dá para dizer que os cães e as fogueiras são os maiores vilões do jabuti. Nessa imagem à esquerda, é um jabuti que teve um trauma bastante grave ali, com uma fratura múltipla de mandíbula. E esse animal, se eu não me engano, ele sofreu esse trauma, o proprietário manobrando o carro no quintal, passou por cima da cabeça dele. E à direita a gente tem mais uma forma de manifestação de lesão na cabeça de uma serpente por tentativa de evasão. Mais um jabutizinho mastigado por cachorro. Aqui a gente tem, dentre outras fissuras, né, ao longo do corpo que não estão muito visíveis, uma fissura grande e uma perfuração. E aí eu chamo muito a atenção para o local dessa perfuração, que é no casco, muito dentro do que a gente considera a linha onde a coluna é fundida na parte superior do casco, né, na carapaça. Então aí a gente não teve, felizmente, nesse animal, mas correu-se um risco muito grande, inclusive de lesão na coluna por esse trauma perfurante. Esse foi um dos casos mais famosos da clínica. Esse jabuti, eu realmente não tenho histórico dele. Ele, teoricamente, foi encontrado na rua com um trauma grave, pegando praticamente uma lateral inteira aí da parte superior do casco. Essa foto da esquerda, ela já foi depois de um procedimento cirúrgico de debridagem. Então, a gente observa uma exposição muito grande de tecidos moles, a gente literalmente via ele respirar por aí. Felizmente se recuperou muito bem, a gente acabou optando pela colocação da prótese. Ele foi para um ambiente externo, é uma fêmea adulta, né? Foi para um ambiente externo onde inclusive conviveria com outros machos. Então, embora não houvesse uma necessidade primordial da prótese para ela ficar viva, frente a uma tentativa de cópula, ela poderia sofrer uma compressão grave ali pela pata de um macho adulto. Então a prótese ela acabou sendo fundamental nesse sentido de proteção de uma área que naturalmente vai ficar mais exposta. Um quadro gravíssimo de queimadura, onde o animal teve a perda praticamente total de toda a estrutura óssea, de carapaça e plastrão. Isso é muito comum acontecer de forma secundária a queimaduras, né? A gente tem queimaduras que levam à necrose de toda essa parte óssea, que é uma parte naturalmente viva, e posteriormente à necrose, esse tecido ósseo necrosado vai caindo. Então o animal ele fica vivo, né? Eu sempre brinco que os jabutis são animais que não gostam muito de compactuar com essa ideia de morrer, mas totalmente deformados. Essa foto à esquerda é de uma jiboia que se queimou após uma fuga, se escondendo num motor de um carro. Então ela teve um tipo de queimadura que é até atípica para uma serpente. Normalmente as queimaduras em serpentes elas acontecem muito mais em parte lateral, quando elas conseguem contato com algum tipo de lâmpada de aquecimento, e muito comumente em parte ventral, por forrações térmicas colocadas diretamente dentro do terrário, diretamente em contato com o animal e sem uma regulagem térmica. Então, essa serpente ela teve uma queimadura grande ao longo de toda a extensão, praticamente toda a extensão da superfície dorsal do corpo. Também já teve alta, porque o tratamento foi bastante demorado, mas tudo correu muito bem. E esse slide à direita foi o caso mais recente de queimadura. Esse animal deu entrada na clínica há aproximadamente 2 semanas. Teoricamente, também encontrado na rua. Então, a gente não tem ideia do que aconteceu. Eu não creio que tenha sido incineração, porque as lesões de queimadura se restringem à superfície ventral. Mas isso já é também pós-debridagem, né, de todas as placas queratinizadas. A gente já tem uma exposição óssea aí total da superfície ventral e também de boa parte das laterais.
é que o que se tem de mais comum de queimaduras em serpente, né? Como eu falei anteriormente para vocês, por um fornecimento de uma fonte térmica, contato direto com o animal e alcançando temperaturas excessivas, né? Uma piton com praticamente, não vou dizer toda, mas praticamente toda a superfície ventral já queimada, apresentando uma necrose intensa. E esse jabutizinho, ele queimou também boa parte do casco, membros anteriores, né? Isso foi já num momento imediatamente posterior à debridagem do tecido necrosado nas patinhas da frente, e dá para a gente ver que tem uma exposição óssea quase total do casco, e pelo aspecto do osso também já com necrose completa, e muito em breve ele vai ficar sem boa parte do casco. Mais uma vez, um animal incinerado em um monte de folhas de um quintal. Bom, tratamento para ambos, analgésicos e anti-inflamatórios, fundamental. A hidratação ela é importantíssima, tá? Os répteis eles têm um mecanismo muito funcional, tanto na retenção de temperatura quanto na retenção de líquidos. E quando a gente tem queimaduras configuradas numa extensão grande da superfície corporal, eles perdem não só a capacidade termorregular, né, de reter temperatura, quanto eles perdem a capacidade de reter líquido. Então, a hidratação nessas circunstâncias, ela foge aos protocolos mais comuns. Alguns animais, no primeiro momento, eu faço inclusive a hidratação diária, depois, conforme a gente vai tendo a evolução da cicatrização, vou passando para 48, 72, 4 em 4, 5 em 5 dias, isso ao longo do acompanhamento que naturalmente tem que ser feito internação. Aquecimento é fundamental, muita gente às vezes acha contraditório, a gente tem que aquecer um animal recentemente queimado, mas na verdade não tem nada a ver. O aquecimento que gerou a queimadura foi e o aquecimento que a gente provê na internação é justamente para favorecer a manutenção de uma temperatura corporal num animal que perdeu a capacidade de reter temperatura pela perda da integridade da superfície da pele. Antihemorrágicos importantes, principalmente após essa debridagem imediata, que invariavelmente a gente acaba induzindo alguns focos de hemorragia, principalmente pela remoção de acúmulos de tecido necrosado. Antibiótico-terapia, fundamental, uma das causas mais comuns de óbito em pacientes com altos percentuais de superfície corporal queimada é a infecção secundária, tá? Isso é um dado válido para répteis, mamíferos de todas as espécies que vocês possam imaginar, inclusive humanos e aves, tá? Então, pensem sempre nisso. Animal com grandes superfícies apresentando queimaduras, eles vão passar por um processo de tratamento muito demorado, ao longo do qual vai haver uma exposição tecidual e uma solução de continuidade muito fácil de ser contaminada. Então, a infecção secundária ela é extremamente comum. Então, mantenham sempre uma antibiótico-terapia de amplo espectro em paralelo ao longo dessa terapia. Suporte alimentar, são animais que normalmente... Oi? Só para avisar que a gente só tem mais 5 minutos. É o último slide. Ah, tá ok. Beleza? Beleza. Bom, suporte alimentar. Jabutis, por incrível que pareça, mesmo sob essas condições, chegam na clínica comendo. Agora, serpentes, principalmente animais que dependem de constrição, ou mesmo comendo presas vivas, né, e não tendo uma dependência de constrição, acabam fazendo isso por hábito, tendem a parar de comer pela dor que o processo de bote, apreensão, né, constrição e deglutição gera. Então é fundamental o suporte alimentar por alimentação artificial mesmo, por sondagem. Terapia tópica, importantíssima não só para a redução da inflamação, para prevenção de infecções e para o favorecimento a esse desprendimento, vamos dizer assim, do material necrosado acumulado, tá? E inclusive para a prevenção de miíases. Os fatores que mais dificultam o processo de cicatrização são inflamação, infecção
e deposição de material morto. Então, são os 3 principais fatores a serem trabalhados no que visa estritamente a indução de um processo cicatricial bom, né, e rápido. Em algumas circunstâncias, como foi o caso daquela jabota que chegou com um trauma bastante extenso, é necessário a gente ter um procedimento cirúrgico para, nem que seja única e exclusivamente para debridagem, muitas das vezes para trabalhar uma remoção mais aguda de material morto acumulado, que vai retardar em muito esse processo cicatricial e favorecer a infecção. Certo? Gente, mais uma vez, eu gostaria de agradecer muito pelo convite. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado a apresentação. Eu coloquei aqui o endereço do Instagram da clínica, para quem não conhece, e o meu endereço de Instagram pessoal. Qualquer dúvida que vocês tenham, que tenha persistido ao longo da apresentação, ou que vocês queiram tirar em qualquer outro momento, eu me coloco aqui à disposição para ajudar. E agradeço mais uma vez. Bem, Felipe, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer agora. A gente ainda tem alguns minutinhos. Felipe, você pode parar a apresentação só para a gente... se bem que você está sem câmera, então... Mas se alguém tiver alguma pergunta no chat, você consegue ver. Eu já de antemão agradeço a sua disponibilidade de estar aí um sábado tão cedo palestrando aí para a gente, nos passando esse ensinamento que foi, bem, pelo menos para mim foi muito gratificante, até porque é uma área que eu quero seguir, que é de exóticos. Alguns também que estão aqui, acredito que tenha tido muito proveito. Já agradeço em nome da Universidade de Santa Úrsula, do Centro Acadêmico na Eugênia Lobo, e em nome do pessoal e dos alunos que estão aqui. A gente vai mandar depois para o seu e-mail o certificado da palestra. Certo? Convido já também, se você tiver interesse de assistir as palestras que a gente vai ter no resto do dia. Agora a gente vai ter a doutora Alicia, a professora Alicia, falando sobre o papel do veterinário em restaurantes e estabelecimentos comerciais de alimentos. Depois, na parte da tarde, a gente vai ter anestesia em felídeos selvagens com o Rodrigo Neca, né, preservação e conservação de primatas com a Silvia Barradian, né, e entre outras palestras. Agradeço mais uma vez a presença. Tenha um bom dia. Valeu, gente. Abraço para vocês aí. Bom dia, bom final de semana e qualquer dúvida eu estou à disposição. Tá ok, obrigado. Um abraço. Um abraço.